Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você Atos, capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 1. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Então, o que aconteceu aqui? Aqui é só uma introdução para o restante da mensagem, que também está em Atos. Aqui, Jesus ele havia dado uma ordem, né? Que ele iria para o Pai, ele iria deixar o Espírito Santo Consolador, não nos deixaria órfãos, né? E quando Jesus foi para o Pai, então, quando ele foi, né? Ele desceu naquele exato dia, naquele exato momento, ele disse, né? Que era para as pessoas se reunirem ali no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desceria sobre elas, e elas estavam em um só lugar. Isso, gente, se chama o quê? Obediência. E a palavra diz o quê? O Espírito da verdade que o mundo não pode ver, que o mundo não pode receber. Então aqui quem recebeu foram os apóstolos e outras pessoas que creram em Jesus, que aceitaram a palavra, o reino dos céus, que já tinha sido pregado antes através de João Batista. João Batista disse, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aquele que vir após mim, eu não sou digno nem sequer de amarrar as sandálias dele, né? Então, João Batista ele foi preparando o caminho para Jesus. Depois, João teve que batizar Jesus. E no dia que Jesus desceu as águas do batismo, aí o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, né? E ali ouviu-se a voz do Senhor que disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então Jesus ele começou a fazer a obra verdadeiramente quando ele foi batizado e ele foi cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos buscar por isso. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por quê, gente? A palavra fala lá em Gálatas, né? Fala muito sobre os dons, os frutos do fruto do Espírito, né? E a gente vê que o fruto do Espírito, ele está manifesto naquela pessoa que aceitou Jesus, e ela passou e está passando por um processo de mudança, de transformação. Ela está se enchendo do Espírito. Aí o fruto vem vindo por completo. É a fé, o amor, a bondade, o domínio próprio, a mansidão e por aí vai. Mas ele é um fruto completo. É como se fosse uma bergamota, né? Uma mexerica, dependendo da tua região, uma tangerina. Ela tem vários gomos, mas ela faz parte de um fruto, né? A gente vai tirando os gominhos. Então o fruto do Espírito cada um é um gominho. E esse gominho e esse fruto precisa estar completo, não pode faltar nenhum. E para isso nós precisamos buscar. Mesmo após a gente receber o batismo do Espírito Santo, a palavra fala dos dons, né, do Espírito. A palavra fala que aquele que ora em língua edifica-se a si mesmo. Então é um fortalecimento.
ele nos ajuda a ter o discernimento das coisas, né? E aquele que ora no Espírito, a palavra fala também, né? Então, aqui, depois que eles receberam o Espírito Santo, aí verdadeiramente os discípulos começaram a pregar. A igreja, ela começou, gente. Lembra que eu falei ali que quando Jesus foi crucificado, eles enfiaram uma lança no lado e saiu sangue e água, como o líquido amniótico, quando uma mulher vai dar à luz e estoura a bolsa. Ali estava nascendo a igreja. Então, ali começou. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a pregar, eles estavam sendo ensinados por Jesus. Mas eles foram cheios do Espírito Santo depois que Jesus partiu, depois que Jesus foi para o céu. Aí eles foram cheios do Espírito e começaram a fazer a obra de acordo com aquilo que Jesus havia pregado, que Jesus havia ensinado. Então, aqui, gente, em Atos 2, né, no versículo 38, diz assim: orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava proclamando: sede salvos desta geração que perece. Assim todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. E quem que convenceu essas pessoas, gente? O Espírito Santo. Ele convence da justiça, do juízo e do pecado. Se os discípulos não tivessem recebido o Espírito Santo, eles não iriam pregar com ousadia. Eles não iriam pregar com aquela intrepidez, convicção. Pedro falou para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E Pedro foi dando o seu testemunho, encorajando aquelas pessoas. Imagina Pedro contando, gente. Quando eu estava lá no Getsemane com Jesus, eles vieram para prender, eu tirei a espada, cortei a orelha de Malco, Jesus foi lá e colocou de volta e disse: não é dessa forma. Então Jesus, ele foi ensinando, ele foi mostrando o reino para eles, para que o reino pudesse estar em nós, gente. Quando o reino de Deus está em nós, quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, nós descemos a água do batismo, nós somos batizados com o Espírito Santo, nós vamos fazendo a obra que o Senhor nos chamou. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É simples assim. Não tem mistério. Então eles foram fazendo a obra quando eles foram cheios do Espírito Santo. Ali Pedro pregou 3.000 pessoas, isso sem contar as mulheres, porque eles não contavam as mulheres naquela época. Então quantas mil pessoas tinha ali? E eles creram. Porque Pedro, gente, ele foi aquele que negou Jesus. E que quando Jesus disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então cuida. Pedro se entristeceu. Ele se entristeceu quando Jesus perguntou para ele 3 vezes: tu me ama? Tu me ama? Então cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, apacenta.
é cuidar, apacentar, gente, tudo são funções diferentes. Aconselhar, cuidar. Esta é a função de um pastor. Cuidar, aconselhar, trazer para perto, pegar o cajadinho e buscar aquela que se perdeu, aquela que está perdida, aquela que está ferida. Sabe quando a ovelha aparece com a lã toda emboladinha, daqueles carrapichos, daqueles espinhos? Ninguém quer, né? É muito fácil pescar no aquário do vizinho quando a ovelha tá limpinha, a ovelha dizima, a ovelha oferta, a ovelha está ali. Aí é muito fácil tu chegar lá e dizer, não quer ir lá na minha igreja? Né? Mas quando a ovelhinha tá lá, precisando de cura, precisando de cuidado, ser apacentada, ser cuidada, aí, gente, muita gente não quer. Não quer. É mais fácil pescar no aquário do vizinho. Mas tirar os espinhos, tirar os carrapichos da lã, cuidar, colocar um remedinho, dar a palavra. É isso que nós temos que fazer. E quem é comprometido, comprometimento, gente, nós precisamos ter com o reino de Deus. O reino de Deus, ele deve estar em nós, dentro de nós. O reino de Deus, gente. Quando a gente aceita Jesus, a gente é nova criatura, eis que tudo se fez novo, sim. As coisas velhas já passaram, eu preciso ter a visão do reino, olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu preciso crer que pelas suas pisaduras eu sou sarada. Eu preciso crer que ele levou o meu pecado, as minhas culpas, as minhas dores, as minhas transgressões, as minhas iniquidades, as maldições. Mas eu preciso confessar, abandonar e ter o comprometimento de perseverar até o fim, porque Jesus disse o quê? Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, porque vai aparecer falsos profetas que vão se dizer que são Jesus, que são o enviado, mas é enviado do capeta para desviar. E muitas pessoas, até mesmo salvos, gente, vão ser enganados, que diz a palavra. Por isso que é necessário vigiar e orar. A palavra diz o que? O diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. Ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E aqui diz mais, gente. Como viviam os novos cristãos? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Olha, gente, olha que lindo isso, né? As pessoas viviam em harmonia, em comunhão. O corpo de Cristo precisa ser unido, gente. O cabeça é Jesus, mas nós fazemos parte de um corpo, e um corpo tem vários membros. Tem os braços, o antebraço, tem as mãos, tem os dedos. Vai indo. Então o corpo, gente, a cabeça dirige, mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos ser unidos como o corpo de Cristo.
nos reunir, nos juntar, ajudar aquele irmão que precisa. E hoje, muitas vezes, as pessoas não fazem isso. Aqui, eles repartiam o pão. A palavra diz o quê? Perseveravam no ensino dos apóstolos. Eles eram ensinados, a palavra era ensinada para eles. Eles perseveravam nos ensinamentos. Hoje nós temos a Bíblia. Aqui nós temos que perseverar, gente. Aqui nos estudos, lendo a palavra, perseverando, pedindo para Deus: Senhor, me dá a revelação da tua palavra, fala comigo, Senhor, eu vou na igreja, eu quero ouvir a tua voz, Pai. Nós temos que perseverar, gente. Perseverança é uma busca constante. Isso é sempre. Isso até Jesus voltar vai ser assim. E ali diz: perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando Pedro estava preso, eles estavam orando, reunidos em uma casa, escondidos, orando. E o anjo foi lá, tocou no lado de Pedro, Pedro se acordou, as algemas caíram e ele estava algemado a 2 guardas, um de cada lado, um da direita, um da esquerda. As correntes caíram e Deus disse: vai. O anjo disse: vai. Porque eles perseveravam unidos em oração. Por isso que lá em Efésios fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra hostes e principados da maldade em lugares celestiais. E a palavra diz o quê? Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, gente. É revestimento, é perseverança, é oração. E lá depois diz mais: e orando em todo o tempo com súplicas por todos os santos. Gente, é orar por todos. Temos que orar não só por nós e não só pela nossa casa, mas nós precisamos orar pelos pastores, pelas igrejas, pelos missionários, pessoas que estão pagando o preço fora do Brasil, fora, gente, indo para outros países, enfrentando pobreza, enfrentando doenças, enfrentando miséria, fome, mas estão pregando a palavra, abrindo lá, gente, lugares para cuidar de órfãos, para cuidar de viúvas, porque é isso que a igreja tem que fazer. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Aquele povo cuida. Agora, quanta gente que podia fazer algo e não faz. E ali eles perseveravam no partir do pão, na oração, em tudo, na comunhão. E hoje, gente, a palavra diz o quê? O amor de muitos esfriaria. Hoje as pessoas estão frias. Elas não têm mais aquele amor. Eles não têm o primeiro gominho do fruto, amor. Não tem gente que não tem. Só quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos olhar para as pessoas com o amor de Cristo, gente. Com o amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo. Na segunda-feira eu participo de um grupo, né, de psicanálise lá de São Paulo, e nós estávamos falando exatamente sobre o perdão. E uma irmã contou que ela tinha assistido um filme, ela disse que o filme é muito forte, que é uma mulher evangélica, e que ela, ao sair da igreja, ela foi levada para a parte de trás, né? Um homem passou, levou ela para a parte de trás e abusou dela. Ela foi estuprada. Mas ela não contou para ninguém, ela não contou para o marido, ela não contou para ninguém. E ela ficou com aquilo. E ela começou a mudar o comportamento dela com o esposo. Ela começou a ficar estúpida, grossa com ele, com as filhas. E ela não contava para ninguém. Até que ela descobriu que aquele homem havia se acidentado
E ela foi lá naquele hospital, disse que ela pegou uma arma e começou a... Cada vez que ela mentiu que era irmã dele, e ela ia lá e começava a falar, você fez isso, você fez isso, você fez isso, e torturou ele. Aí ela foi para casa de uma irmã dela, e lá ela contou o que tinha acontecido. Até que foi um tempo que essa pessoa contou pro esposo. Aí ele foi até lá, daí ele entendeu o porquê daquela reação dela, bruta, agressiva, estúpida, né? E ele foi lá e conversou com ela. Você precisa perdoar esse homem, liberar perdão. Porque aquilo estava matando, ela estava ficando amargurada, ela estava ficando... Aí quando o esposo foi lá e conversou com ela, eles foram até o hospital. E quando eles chegaram lá, aquele homem, gente, ele já estava à beira da morte. Faltava alguns minutos para eles irem lá e desligar os aparelhos dele. Aí eles entraram no quarto e ela falou com ele. E ela disse que perdoava ele e falou para ele aceitar Jesus. Aí quando eles estavam ali, né, ainda eles estavam desligando os aparelhos, diz que ele estava morto, já estava morto. Diz que logo em seguida aquele homem ressuscitou. Todos ficaram apavorados, porque o homem estava ali, estava morrendo. Eles foram desligar os aparelhos dele literalmente, porque ele já estava, acho, com morte cerebral, não tinha mais o que fazer. Ele voltou, aí ele pagou a pena pelo crime que ele fez, né, para ela, e ele foi parar dentro de uma cadeia. E ele se converteu. E na cadeia ele começou a pregar para os presos. E ele contou o que ele havia feito. Alguns, né, não estavam acreditando, levantaram e foram embora. Só ficou um que havia sido abusado na infância. Imagina, um que abusou e o outro que foi abusado. E ele começou a dar o testemunho dele, começou a pregar para aquele homem. Então, para você ver o que o perdão faz. É um trauma terrível? É. Se você puder, gente, também assista o filme A Forja. Ali fala sobre perdão mutuamente. Mutuamente, eu não vou contar o filme aqui. Mas para ver o que o perdão faz. Um filho que foi rejeitado a vida inteira, foi criado longe do pai, mas quando ele conheceu Jesus, ele conseguiu liberar perdão, ele aceitou a paternidade de Deus, ele conseguiu perdoar o pai, ele conseguiu ser uma pessoa melhor, bem-sucedida, diferente. São coisas doloridas na vida, são. E o Senhor que cuidou desse jovem, ele havia perdido um filho. E daí, quando passa no processo lá depois, eu estou só dando uma, né? Ele foi conversar, aí cada homem ia e levava o seu filho junto, quando eles tinham uma reunião. E um dia ele foi conversar com um senhor que estava lá e com o seu filho, e ele começou a conversar, e aquele homem disse que ele tinha sido o que tinha causado a morte do filho daquele senhor, que era o responsável ali, né? Ele disse que ele estava dirigindo embriagado e ele bateu no carro do filho desse senhor e ele acabou vindo a óbito. Aquele homem passou por um processo terrível, mas ele disse, ele foi na cadeia me visitar. Ele disse que me perdoava. Ele veio e começou a pregar para mim, e quando ele saiu da cadeia, ele saiu de lá completamente transformado, convertido, e estava ali participando do mesmo grupo que o pai do menino que ele havia atropelado, né, acidentalmente ali, não atropelou, ele bateu, causou um acidente, né, bateu no carro desse jovem e ele veio falecer. Para você ver o que é a pessoa estar enraizada em Cristo verdadeiramente e ter, gente, esse gomo do amor na sua vida. Ela consegue se desprender desses laços demoníacos que o diabo tenta fazer, gente. É só a pessoa sendo cheia do Espírito Santo para conseguir superar tudo isso, conseguir liberar perdão para aquele que abusou,
seja na infância, seja na fase adulta, para aquele que matou, ceifou, tirou o esposo, a esposa, um filho. Mas aquela pessoa foi lá e liberou perdão. O perdão, gente, ele liberado, ele transformou aquele pai, aquela família que estava lá destruída por causa do álcool na vida daquele homem, que ele causou aquela dor para aquela família, mas quando aquele homem superou aquilo ali e foi lá no presídio e disse que amava ele, que perdoava ele, olha a obra que Deus faz. É a perseverança na oração, na comunhão com Deus, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da graça, ser cheio do amor de Deus. Nós precisamos buscar por isso todos os dias, não podemos esfriar. Jesus, ele disse, o amor de muitos esfriaria. Quantas pessoas estão assim, gente? Eu sei que não é fácil para ninguém liberar um perdão num nível de dor assim, mas a pessoa precisa ser muito de Deus e ser muito cheia do Espírito Santo e do amor de Deus para conseguir superar tudo isso, para conseguir que esse amor transborde, que esse amor transforme, alcance vidas, que mude a vida daquela pessoa que causou um dano e uma dor, muitas vezes uma dor irreparável. Mas só através do amor e do perdão é que nós vamos conseguir superar essas coisas, que nós vamos conseguir viver de uma maneira melhor. Então, que o Espírito Santo continue ministrando ao teu coração, que você persevere no ensino da palavra, na busca, na comunhão com Deus, na comunhão com os irmãos, na comunhão com o corpo de Cristo, e que você continue, gente, unidos, perseverando no partir do pão e das orações. Ore pela tua igreja, ore pelos teus líderes, ore pelos teus pastores, ora pelo Brasil, ora pelo mundo, ora pelas missões, ore, inclua tudo isso nas tuas orações, não seja egoísta. Quando você dobra o teu joelho de orar só por você, ore pelos órfãos, ore pelas viúvas, ora pelas mães que estão com os filhos presos, por aquelas mães que estão indo lá visitar um filho no presídio, por aquelas mães que estão ali com um filho numa clínica de reabilitação para se libertar das drogas. Ore por estas vidas, gente. É só Jesus, é só o amor de Deus que pode alcançar e transformar e libertar estas vidas. É só o amor. E nós precisamos orar, gente, para que o amor alcance essas pessoas, pessoas que foram criadas, tiveram uma cultura diferente, cresceram ouvindo palavras que depreciaram a sua vida, dizendo você não presta, você é uma peste, você é uma praga, você não tem jeito, você é isso, você é aquilo. Quantas crianças cresceram ouvindo isso na sua infância e se tornaram o quê? O que ouviram a vida inteira. Então nós precisamos olhar para isso. E nós precisamos, eu lembro lá do meu curso que a pastora sempre dizia, não julgue o adulto que eu sou sem saber a criança que eu fui. Porque aquela pessoa que é machucada, ela machuca, a ferida ela fere, a magoada magoa, a rancorosa vai destilar veneno, amargura. Então nós precisamos orar para que isso mude, para que as pessoas conheçam Jesus, o amor de Deus que nos constrange, porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele nos amou, a mim e a você também. Como é que a gente estava, onde a gente estava quando Jesus nos encontrou? Então pense nisso, ore. Persevere na busca, na oração, busque o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo.
Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Senhor, que eles sejam cheios da tua graça, cheias da tua unção, cheios da tua presença, cheios do teu Espírito, Pai, que o Espírito Santo se derrame sobre estas vidas, que o teu amor transborde, que eles tenham esse fruto por completo, Pai, que eles possam ser alcançados pelo teu poder, que eles possam ser cheios da tua graça, ser cheios da tua unção, que o Espírito Santo, Pai, derrame o fogo do altar sobre estas vidas, Pai. Transborda esses corações, liberta estas pessoas que vivem cativas, oprimidas pelo diabo, que não conseguem liberar perdão, pessoas que vivem escravizadas na sua dor, nas suas mágoas, nos seus ressentimentos, culpas. Pai, que essas pessoas consigam se perdoar, aceitar o perdão de Cristo e liberar o perdão para aquele que causou dano, para aquele que causou dor. Pai, que essas pessoas sejam alcançadas pela tua graça, misericórdia e amor, como nós também fomos. Que o Senhor levante pessoas para evangelizar nos presídios, que o Senhor levante pessoas para ir evangelizar nos asilos, preparar aqueles velhinhos, Pai, para salvação, para o dia que o Senhor recolher eles. Que o Senhor levante pessoas para pregar para os órfãos, que o Senhor levante pessoas para recolher os drogados na rua. Que o Senhor faça esse amor transbordar no coração dessas pessoas, que elas saiam da zona de conforto, que elas venham, Pai, buscar estas almas, ganhar estas vidas, porque Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Esses precisam de médico, esses precisam de cura, Pai. Que eles sejam alcançados, que o Espírito Santo venha operar milagres na vida dessas pessoas, Pai, que elas sejam cheias de graça, que elas sejam cheias da tua unção. Espírito Santo, derrama do teu poder, Senhor, da tua unção sobre estas vidas, Pai. Oh, halarama, laralabasta, telelele, mehelelele, besta, maralalabá, laralahalaralabá, laralamasta, baralalamais. Oh, Senhor, derrama do teu poder, derrama do fogo santo do teu altar sobre todas estas vidas, Senhor. Vem curando, vem cicatrizando as feridas, Pai. Vem derramando azeite na dor, Jesus. Vem limpando com o vinho. Pai, levanta pessoas dispostas a pagar o preço, pessoas comprometidas com a tua palavra, com o evangelho, Pai. Que eles cresçam em graça, em nome de Jesus. Derrama, Espírito Santo, da tua unção, batiza com fogo, Pai. Derrama do teu Espírito sobre toda a carne, aquele que ainda não é batizado no Espírito Santo, que ele seja cheio do teu Espírito, que ele seja cheio do teu poder. Derrama unção, derrama graça, Pai. Derrama do óleo, do azeite, do óleo precioso sobre todas estas vidas. Oh, que você seja cheio da graça, que você seja cheio da unção, que o teu vaso transborde a unção, o poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que você compartilhe esta mensagem e que o Espírito Santo venha ministrar o teu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente.